Durante muito tempo eu acreditei que o perdão era a chave para a liberdade. Me diziam que perdoar era um ato de força, que era o que eu precisava para me curar. E eu acreditei nisso com todas as minhas forças. Tanto que comecei a perdoar tudo e todos. Perdoei amigos que me traíram, familiares que me abandonaram, amores que foram embora sem se despedir. Um a um fui soltando essas mágoas como se estivesse tirando pedras do meu peito. E de fato, cada vez que eu soltava uma dessas dores, vinha um certo alívio. Era como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Eu pensava, agora vai. Agora finalmente vou me sentir em paz. Mas não demorava muito e aquele incômodo voltava. Uma angústia silenciosa que eu não conseguia nomear. Como se algo ainda estivesse fora do lugar dentro de mim. Por mais que eu me esforçasse para seguir em frente, parecia que tinha um peso invisível que me puxava de volta. Comecei a ter crises de ansiedade e noites em claro, pensamentos repetitivos, e no fundo, eu sabia que não era por causa de quem eu já havia perdoado. Era por alguém que eu evitava até de pensar. Uma pessoa que por muito tempo, eu fingi que não fazia mais parte da minha história. Mas fazia. Era alguém muito próximo. Alguém que eu amei profundamente. E que me feriu de uma forma que ninguém mais tinha conseguido. O problema é que, diferente dos outros, eu não conseguia colocar essa pessoa na lista de perdão. Sempre que tentava, surgia uma barreira. Eu travava. Às vezes, até sentia raiva de mim por isso. Afinal, se eu já tinha conseguido perdoar tanta gente, por que justo essa pessoa era tão difícil? Durante anos, eu bloqueei as memórias. Fiz de tudo para não pensar naquele dia, naquela conversa, naquele gesto. Mas as emoções não desaparecem só porque a gente ignora. Elas vão se acumulando, silenciosas, até que um dia explodem. E foi o que aconteceu comigo. Um dia, uma simples frase, dita por alguém sem maldade, me fez desmoronar. Eu chorei como há muito tempo não chorava. E naquele momento eu entendi, aquela ferida ainda estava aberta. Porque o perdão nunca aconteceu. Foi difícil admitir. Duro mesmo. Porque significava olhar de frente para tudo que eu tentei esconder. Significava aceitar que eu ainda guardava mágoa, que eu ainda sentia raiva, que eu ainda queria uma explicação que talvez nunca viesse. E mais do que tudo, significava que eu precisava perdoar quem realmente importava. E isso era o mais assustador, porque essa pessoa não era um estranho. Era alguém que eu admirava, que eu queria por perto, que eu amava. E era justamente por isso que doía tanto. Porque o amor e a mágoa vinham do mesmo lugar. Eu tinha medo de parecer fraco. Medo de deixar claro o quanto aquilo ainda me afetava. Era como se perdoar fosse me expor, me deixar vulnerável. Como se eu estivesse dizendo, você me destruiu, mas mesmo assim eu escolho te dar mais uma chance de me machucar. Só que não era sobre isso. Era sobre mim. Sobre a minha paz. Sobre encerrar um ciclo que se arrastava por anos. Porque enquanto eu não perdoasse, nada realmente andaria. Eu estava preso. E essa prisão não era culpa de ninguém além de mim. As consequências já estavam aparecendo. Relacionamentos que eu não conseguia manter. A dificuldade de confiar. A sensação constante de estar sempre esperando o pior. O medo de me abrir. De me entregar. De ser traído outra vez. Foi então que eu percebi. O perdão que eu precisava dar, não era para agradar ninguém. Era para me libertar. E o primeiro passo não foi conversar com aquela pessoa. Foi conversar comigo mesmo. Foi a conversa mais difícil que eu já tive. Encarar minhas dores, minhas contradições, minha resistência. Me permitir sentir tudo aquilo que eu fingi que já tinha superado. Ali eu entendi, perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. É lembrar, sem dor. É entender que o outro errou, mas que isso não precisa definir quem eu sou. É tirar do outro o poder de continuar me ferindo, mesmo sem estar mais presente. Depois disso as coisas começaram a mudar, lentamente. Passei a ver com mais clareza quem realmente merecia meu tempo, meu carinho, minha entrega. Revi meus limites. Me tornei mais honesto comigo mesmo. E principalmente me tornei mais leve. Hoje eu sigo em frente com uma certeza. Não preciso carregar o que não me pertence. E se o perdão é um presente, o primeiro a recebê-lo tem que ser eu.